Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, brigando no bom sentido a respeito dos assuntos que envolvem o futebol do Brasil, logicamente foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. A resenha raiz da televisão brasileira, sempre num oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Também de Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Insetbom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Insetbom, um novo conceito em detetização, 3842-4242. E dando a partida nesse Max Esporte, o primeiro do mês de maio, dia 2. Espero que você tenha tido uma boa segunda-feira de feriado. Dia 1, vamos em frente. Max Esporte partindo para o seu 4º ano. E aqui, graças a vocês, tocando aquela bola de primeira. Bota os meus mosqueteiros na linha, na tela. Linha no tempo do rádio, que o Maurício pega os furos. Maurício, agora chegou agora. O Valdir é o nosso pioneiro. O boa noite desta doce figura rubro-negra, esse querido amigo Maurício Menezes. Boa noite, Mazela. Boa noite aos colegas aí. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E uma boa noite especial para o meu amigo Vanderlei Luxemburgo. Rodou aí. Caiu de novo no Corinthians, rapaz. É isso aí. Vamos falar muita coisa sobre isso. Tomara, quero ver. Tô curioso, Cláudio Afonso, que ontem falou, não, o Vascão vai passar o Flusão, vai se aproximar do Botafogo. E perdeu para o Bahia em casa. O seu boa noite, meu querido e doce amigo, com a sua audiência qualificada, Cláudio Afonso. Boa noite, Mazela. Boa noite, amigos da Max Esporte, nossa audiência qualificada. Um abraço para o Valdir, um abraço especial também para o Maurício Menezes, que está conosco hoje nessa terça-feira. Olha, a torcida vascaína ficou desapontada, mas tem um lado positivo, né, Mazela? Um choque de realidade para ver que o elenco do Vasco ainda precisa de reforços. O Vasco que conseguiu ficar invicto frente a dois adversários poderosos, reconhecidamente mais fortes, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, e sucumbiu ontem logo contra o Bahia, diante de sua torcida em São Januário lotado. Entraram 2 jogadores, olha, o Santos é muito amigo, hein? Juan e Carabarral, os caras não acertaram nada. Jogadores que realmente não sei quem é o mapeador de reforços da 777 que buscaram essas barangas para o Vasco, mas a torcida vascaína ficou desapontada e colocando aí o torcedor do Vasco na realidade do que tem o elenco para oferecer nesse momento, Mazela. Tá certo. Falamos do Maurício, meio macambúzio com a derrota do Flamengo. Falamos com o Cláudio Afonso, meio entristecido com a derrota do Vasco da Gama. Mazelão, meio pé da vida com a derrota do Flusão. Caiu tudo. Fala, Valdir Luiz. Caiu nada, o Botafogo não caiu. E nem vai cair esse ano, Valdir. Olha, que não vai cair. Caiu foi aqui meu fone. Olha só, boa noite, Mazela, querido amigo, é um prazer estar com vocês. Cláudio Afonso, Maurício Menezes, meu velhinho querido, que prazer estar com você de novo. E o meu boa noite é para o torcedor do Botafogo. Tem que engolir o Botafogo. A imprensa paulista tem que engolir o Botafogo. Falaram quando o Botafogo ganhou do São Paulo que foi o São Paulo que perdeu, que foi um absurdo perder para o Botafogo. E agora? Gol do Flamengo que é muito melhor. Segue o líder, para desespero daqueles que torcem contra, Mazela. E detalhe, não é só a imprensa paulista, não. Muita gente aqui no Rio de Janeiro, de algumas emissoras, que brincadeira. Olha só, vamos falar disso e muito mais daqui a pouquinho no Max Esporte, porque abrindo o programa é hora do E-Games, aqueles jogo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele traz informações de primeira e quentíssima. É o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. It's time now! Chega mais, galera do E-Games! Chega mais com Liga Brasileira de Free Fire arrebentando após a 9ª rodada. A equipe da Loud continua na primeira colocação com 534 pontos. Em segundo, VKS com 519. Magic Squad
conseguiu se manter na terceira colocação, com MIBR em quarto, Fluxo em quinto. Quem também teve ótima participação após a nona rodada foi a U1, que saiu lá da turma de baixo para a 10ª colocação, tá lá entre os 12. E a Corinthians também conseguiu subir, está na 11ª colocação. Fique ligado com a gente semana a semana, acompanhando essa competição incrível da Liga Brasileira. A dica de game de hoje é o jogaço de RPG Hogwarts Legacy, que já encantou fãs de todo mundo na galera do PS5, do Xbox Series e do PC, e chega dia 5 de maio para o PS4 e para o Xbox One. Finalmente, confira agora na sua tela. Elas testarão suas habilidades, as inatas e as aprendidas. Você conseguiu! Estou desconfiada do tempo que a nova adição do 5º ano passa fora do castelo. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. E o que eles querem com alguém de Hogwarts? Tenho a habilidade rara de ver rastros de magia ancestral. Extraordinário! É uma magia poderosa que deveria ser usada por poucos. Esse é um caminho muito perigoso. eFootball é uma das franquias de maior sucesso em números de downloads baixados. A versão 2023 já tem o Brasileirão atualizado e é gratuita para todas as plataformas. Mas vem aí a versão 2024, que promete corrigir falhas mecânicas e gráficas que existem nesse modo, além de incluir a Master League tão esperada por todos nós. Veja só, um modo editar, mexer na mecânica e também a tão esperada compatibilidade entre plataformas. Você vai poder jogar com a sua plataforma do PS4 quanto o pessoal do mobile. Promessa da Konami que vem aí para o segundo semestre. Vamos ficar de olho. Agora é com o Neymar. Faz a finta. Il est passé. Ahí está, el eterno Lionel Messi. Recibe el pase al área. L'occasion pour Messi. Oh, Léo Messi! Extraordinaire! Começou hoje a trajetória da Loud no Mundialito de Londres, rumo à grande final no dia 21 de maio. Mas essa história a gente conta na semana que vem. Go Loud! Obrigado a todos, ótima semana! Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, Paulinho! Camisa sempre caprichada, esse cenário bonito. Esse é Paulo Bizarro, rubro-negro, e falou que o Flamengo jogou bem. Ô, Paulinho, você tá de brincadeira, Paulinho. Não era para ser expulso. Ô, Paulinho! Vai fazer videogame, vai fazer videogame. Olha só, não me irrita, Paulinho. Um beijo para você, irmão. Olha aqui, ó. Hora e vez do fisiculturismo. Nosso atleta, nosso amigo, nosso homem do fisiculturismo que divulga esse esporte que está crescendo bastante também, é o Raul Marques. Mas será que é a Fernandinha ou é o Raul hoje? Eu não sei. Bota no ar! E aí, galera da Marques Esporte, tudo bem? Eu sou a Fernanda Marques e hoje eu tô aqui no lugar do Raul para cobrir esse evento de fisiculturismo, mas não se preocupa não, que semana que vem ele tá de volta. Hoje eu tô aqui só para mostrar para vocês como que é um evento de fisiculturismo. Aqui atrás fica o palco onde todos os atletas vão subir para se apresentar. Aqui também ficam os árbitros que vão julgar todos os atletas. Ah, uma curiosidade, vem comigo ver os troféus. Aqui é o backstage dos atletas. Os atletas ainda estão chegando, falta muita galera aí. E aqui é eles se preparando para o evento, pintando o corpo. Tem muita gente ainda pintando o corpo. E olha só, gente, como que é o backstage de um fisiculturismo. Aqui é o último momento dos atletas para eles treinarem a pose, ver os últimos detalhes. Aqui vocês podem ver um atleta treinando. Aqui, gente, é a subida do palco, onde os atletas vão passar para se apresentar, gente. Vem comigo.
Olha como tá lá. E é isso aí, chegou o fim hoje essa competição de fisiculturismo. O Raul trouxe mais uma medalha pra gente. E semana que vem ele tá de volta aí com vocês no programa. E final do mês tem uma outra competição de fisiculturismo e ele vai trazer tudo isso pra vocês na semana que vem. Adorei estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, Fernandinha. Um beijo pra você. Tava com o maridão, o Raul, e deu para nós todos termos uma noção de como é uma competição de fisiculturismo, e o atleta mostrado se exibindo, se apresentando, era o nosso querido e doce Raul. Raul, toda sorte e todo sucesso no mundo, e o Max Sport ao seu lado, torcendo e divulgando o esporte. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com tudo que tem direito, acelerando, pisando, discutindo, debatendo, falando com o meu querido Maurício Menezes, com Cláudio Afonso e Valdir Luiz, porque está na hora de a gente enrolar tudo, tirar a sujeira da sala, do quarto, da casa e mandar para fora, porque é a hora do Bye Bye Lixo. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, Bye Bye Lixo, aquele abraço espeto. Alô, Paulinho Carioca, você me abandonou, hein, Paulinho Carioca? Vamos em frente. Bota a galera na tela mais uma vez. Mateuzinho, filho da dona Célia, o neto da dona Orcélia, o Maurício Menezes, olhando não sei para onde, Valdir Luiz, e também o Cláudio Afonso, pensativo. Valdir, te surpreendeu o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, Valdir? Não me surpreendeu, não. Eu achei que o Corinthians fez certíssimo. Por quê? O presidente do Willian Monteiro Alves, ele está correto. Ele tem que, evidentemente, arrumar um treinador até dezembro. E dezembro tem eleição no Corinthians. Esse negócio de rede social, todo mundo dá opinião. E ele colocou um treinador certo no lugar certo. Por quê? O Corinthians está uma crise, problema do Cuca, Fernando Nazo não deu certo. Ele bota um treinador experiente, que depois de 22 anos volta ao Corinthians, conhece o time não vai brigar por título, mas também não vai brigar com o rebaixamento, ele vai dar um choque de realidade, ele é bom treinador, o Vanderlei é bom treinador, sabe motivar, e o Vanderlei não se metendo no trajeto de ônibus, na alimentação, em outras coisas que ele tem o hábito de se meter, ele cuidando de campo e bola é o melhor do Brasil. Então o Corinthians acertou. Torço muito pelo Vanderlei, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, porque esses Nutellas ficam enchendo a bola de treinador português e treinador argentino. Eles enchem a bola do Sampaoli, que foi vice. O Vasco sempre foi sacaneado porque foi vice-campeão. Era o histórico de ser vice-campeão. Aí os caras, não, mas o Sampaoli foi vice no Santos. Pô, então, se é o técnico brasileiro, não tem o respaldo que tem o técnico português e o técnico argentino. Então, eu gostei da volta do Vanderlei. Eu acho que o futebol brasileiro tem que homenagear, reverenciar esses treinadores que as pessoas, de maneira ingrata, de maneira covarde, chamam de velho. Eu ia chamar o Cláudio Afonso, deixar o Maurício para o final, mas, Cláudio, me permita, eu vou te explicar por quê. Eu chamo os outros de velho. No Boa Noite do Valdir, como é que ele chamou o Maurício? De velho. Você é muito engraçado. Você é muito engraçado, Valdir. Você falou de velho e você foi na... Mas é diferente, é com carinho. É com carinho. O Maurício eu chamo de meu velhinho querido, que ele sabe que eu adoro ele. Maurício é uma pessoa pura. Tive a honra e o prazer de trabalhar com ele 7 anos. Vai, fala. O interessante, Mazela, é que o Valdir me chama de velho só porque eu sou velho.
Seu meu velhinho querido, rapaz, tu mora aqui no coração. Uma pessoa doce como você. Mas você sabe que é com carinho. Você falou a beça aí. Valdir, você falou a beça aí da entrada do Vanderlei Luxemburgo, tudo bem, eu gosto muito do Vanderlei também. Agora, o surpreendente dessa história foi a saída do Cuca, a forma como o Cuca saiu. Uma coisa para mim surpreendente, né? O Cuca, aquele negócio dele de beijar medalhinha e tal, aquela coisa lá. Então, pô, a forma como ele saiu foi uma coisa surpreendente. Eu jamais imaginaria que o Cuca tivesse envolvido naquela história, sabia? Ou você acha, meu querido e doce Cláudio Afonso, que o Vanderlei, uma das críticas, estaria desatualizado? O último clube dele foi o Cruzeiro em 21. Você acha que vai dar certo no Corinthians? O que você diz? Olha, o que eu penso diferente do Valdir é o seguinte, eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso por justamente hoje esse corrente, essa moda. Hoje a gente vive num Brasil lacrador e num Brasil que dita regras. Então hoje a regra, a moda é o treinador estrangeiro, é o treinador, quem fala bonito, copia aqueles termos de analista de desempenho. Então o Vanderlei Luxemburgo, apesar de todo o historial dele, de vencedor, de campeão, ele não estava nos holofotes, né? Tanto que o Corinthians olhou para vários lugares e voltou no Luxemburgo, que eu acho uma medida acertada, que é melhor do que você apostar no escuro, pegar um treinador estrangeiro que vai demorar 2 meses para conhecer o elenco, para implantar seu sistema de jogo. Pelo menos o Luxemburgo conhece tudo daqui, conhece o clube, foi campeão pelo clube agora. A gente sabe de toda a capacidade que o Luxemburgo entende muito de futebol, isso ninguém duvida. Agora, os últimos trabalhos dele não foram bons. Essa é a realidade. Ô Maurição, meu querido e doce Maurição, a impressão que eu tenho é que o Corinthians está completamente com a saída do Cuca, aquela confusão toda, não vamos entrar mais no mérito, eu acho que, né, é meio... Vamos deixar o tempo dizer se ele está certo ou errado. Aparentemente pisou na bola e feio, e se pisou, está aí, em que pese tenha prescrevido o crime e tal, enfim, mas essa é outra história, outro papo. Mas a impressão que me passa é que o Corinthians está completamente perdido, Maurício. Não sei se você pensa assim. Não, em São Paulo você tem o Corinthians perdido, o São Paulo perdido e o Santos procurando saber onde é que ele está, né? São Paulo nós só temos o Palmeiras, que está numa fase espetacular. Porque os outros 3 grandes clubes de São Paulo estão perdidos completamente. A verdade é essa, né, Marcelo? Eles estão pensando em brigar para não cair. Todos os 3 grandes clubes de São Paulo, completamente perdidos. Eu poderia acrescentar, Valdir... O grande erro do Corinthians, o Bragantino também. Pode continuar, mas o Bragantino também. O futebol carioca hoje está melhor do que o futebol paulista. O Botafogo lidera, o Fluminense tem um excelente time, o Flamengo é a mesma coisa, e o Vasco vai crescer. Então, acho que o futebol carioca, esse ano, estou dizendo que vai ser campeão. Estou falando que vai crescer cada vez mais na competição. Eu acho que o Fluminense tem time, o Botafogo está formando um elenco, está com um bom time, vai na janela agora do meio do ano, vai trazer mais jogadores. O Flamengo a gente sabe da qualidade e o Vasco vai crescer. Valeu, Valdirzinho, é isso aí. Maurício, segura com as tuas histórias. Você tem que se atualizar, hein, Maurício? Você tem que se atualizar, hein? Alô, Cláudio Afonso, alô, Valdir. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco aqui do Max Sport, oferecimento de RenTV, Bye Bye Lixo e de Insetbon, né, Claudinho? Insetbon é bom mesmo porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport na nossa segunda parte, sempre no oferecimento de RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e também de Insetbon, o carrinho vermelho, uma nova maneira, um novo conceito em detetização. Olha o carrinho vermelho aí. Lembrando, o Max Sport partindo para o seu 4º ano, aqui pela TV Max,
a resenha raiz da televisão brasileira. E se você perdeu algum programa do Max Sport, é tranquilo. Você vai no YouTube, bota lá Max Sport, TV Max, e você tem desde o primeiro, quando a gente começou a fazer lá na ACM. Hoje, com o esquema de pandemia, começamos a fazer de casa, o sistema agora é diferente e espero que você continue nos prestigiando, dando aquela força aqui na TV Max. Meu querido Mateuzinho, de imediato, sem perder tempo, deixa eu cumprimentar o Paulo César Oliveira, direto da Europa, capital da Europa, Bruxelas, Bélgica. Vamos falar, Paulinho, pode ser de liga italiana, o Napoli está para ganhar, para não ganhar, ia ganhar, não ganhou. Fala, Paulo César Oliveira. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Cláudio Afonso, ao Valdir Luiz, ao Maurício Menezes e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. E nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa, Liga Italiana. Era uma rodada que poderia ter sido decisiva, mas acabou não sendo. Tudo estava praticamente armado para que o Napoli fosse o campeão italiano. Foi o técnico da equipe do Salernitana que armou o ferrolho defensivo e que bloqueou a equipe do Napoli, não dando condições para que os napolitanos pudessem festejar. É claro que o Napoli vai ser o campeão italiano e pode muito provavelmente já ser na semana que vem no jogo em Udine contra a equipe da Udinese. Valeu, Paulinho. Valdirzinho. Ô, Paulinho, prazer grande falar com você, meu amigo Paulo César Oliveira, companheiro de grandes coberturas. Queria que você me falasse, meu amigo, da Liga Italiana, se já está definida, e a Liga Francesa. Como estão essas duas ligas, Paulo? Meu abraço para você. É isso aí, Valdir Luiz. Na Liga Italiana, tudo definido. É uma questão de dias. Não foi nessa semana, será na próxima. Já na Ligue Française, que já dizíamos há algumas semanas que o Paris Saint-Germain se encaminhava a largos passos para o título, agora a situação parece estar se alterando aos poucos. Na 33ª rodada, pelo menos para PSG e Olympique de Marseille, a situação pode se complicar ainda mais. São 75 pontos do Paris Saint-Germain, 70 pontos do Olympique de Marseille e 68 para a equipe do Lens. São os três principais candidatos ao título e o Paris Saint-Germain cada vez oscilando mais. Vamos em frente aqui pelo Max Sport. Eu nunca vi dinheiro tão mal empregado com esse time do Paris Saint-Germain. Impressionante, eles gastam dinheiro com grandes jogadores e eles só ganham o campeonato francês, né? O dinheiro mal empregado, o dinheiro jogado fora, na minha modestíssima opinião. Rapidamente, vocês concordam ou eu estou falando demais? Não, eu acho que você tem razão. Ter dinheiro é muito bom, mas o cara tem que saber usar o dinheiro. Mesmo aquele cara que tem dinheiro, compra um sapato barato e um carro sem ar. Quer dizer, não sabe usar o dinheiro, né? Certo. Maurício, quer falar alguma coisa sobre isso? Você acha que o PSG gasta dinheiro com jogador que não serve? Vou te apresentar o pessoal do Flamengo. E você, Claudinho? Vai falar do VAR também? O grande objetivo do cara botar essa dinheirama toda lá era para conquistar o título europeu, né? E o Paris Saint-Germain não chegou, chegou perto, mas não ganhou nada de relevante, essa é a verdade. Mas não pode dizer que perdeu de zero, que foi um fracasso total, que pelo menos assim... O predomínio, vamos dizer assim, absoluto no próprio país conseguiu. Agora, o grande objetivo, que era o título europeu, realmente está devendo. Porque investiu, né? Porque foi investido, ficou devendo sim, Mazella. Eu acho que dominar o campeonato francês não significa rigorosamente nada e está entregando a paçoca, como o Paulinho acabou de falar. O Paris é um clube novo, né? E ele não era nem o principal jogador francês. E hoje ele ganhou esse predomínio na França. Ele não é tão novo. Me pergunta, em 1983, eu fui como jornalista da delegação no torneio de Paris e o Abel jogava no Paris Saint-Germain. E o Botafogo comprou o Abel do Paris Saint-Germain e teve que jogar esse torneio de graça para pagar o passe. Em 83, ele já tinha uma ótima estrutura. Eu me lembro que o jogador, lá não tem roupeiro, o jogador leva material para casa, de treino, de jogo. Então, ele já é um clube que já, pela grana que tem, Cláudio, me perdoe, eu acho que ele, com o tempo que ele tem e com a grana que tem, já era para ganhar outra. Mas era para ganhar um pouco no campeonato francês. Ele é um novo rico, porque como clube, ele não é um clube com uma tradição
dos clubes grandes da Itália, da Alemanha, até mesmo de Portugal. Se você perguntar para mim quem tem mais tradição, o Paris Saint-Germain, o Benfica ou o Porto, eu vou falar os portugueses. O Paris Saint-Germain é um clube que foi fundado em 1970. Para limpar a área, bom, eu vou chamar o carrinho vermelho para limpar a área do Paris Saint-Germain para ver se ele ganha alguma coisa. Pô, porque se o carrinho vermelho não passar lá bom e 7 bom não passar lá, não vai dar nada bom. Certo, Matheus? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo. Insetbon, novo conceito. Bota de volta a galera na tela aí, Matheus. Olha, o detalhe é o seguinte. Eu quero falar do Vasco, porque ontem, Maurício, você andou pelas ruas hoje em Copacabana, um dia bonito, e depois até, tá vendo, o Vasco não se ferrou, se sacanearam, você sacaneou, foi um negócio realmente muito interessante. Ô Cláudio, você como grande vascaíno acompanha o Vasco, o time é ruim, o treinador não tá bom, vai crescer, você tá animado com o Valdir, dá uma fechada na derrota do Vasco, que conseguiu um resultado maravilhoso, quando todo mundo esperava a derrota, contra o Atlético, conseguiu um empate, eu diria até com saborzinho de derrota, que poderia ter vencido o Palmeiras, e quando todo mundo achava que ele ia atropelar o Bahia, tomou um catiripapo. Um catiripapo surpreendente, né, Mazela? A torcida do Vasco empolgada, motivada, porque hoje o Vasco tem já uma cara de time. Tem uma defesa, tem uma espinha dorsal, o torcedor sabe escalar o seu 11, então é um time que já não é tão frágil como em temporadas anteriores. Agora, ainda falta muito, faltam chegar ainda jogadores para qualificar esse elenco, tem alguns bons jogadores, mas que são jovens, ainda para, num jogo nervoso, num jogo dramático, ter aquela experiência, aquela tranquilidade, chamar a responsabilidade para si, ainda não tem esse gabarito. Então, ontem foi um jogo de campeonato brasileiro, jogo aberto. O Vasco, nos outros 2 jogos, contra Atlético Mineiro e Palmeiras, aproveitou daquele bom início, marcação alta, pressionando, fez os 2 gols. E contra o Bahia também teve o mesmo início, agora teve uma diferença. O Vasco não foi eficiente, o Vasco não foi efetivo. O Alex Teixeira teve uma chance claríssima, a bola foi lá na bandeirinha de córner. Então o Bahia também a gente tem que analisar a partida de ontem sob o prisma também, que muita gente, né, de quem venceu a partida. Então o mérito do Bahia também, que ontem fez uma marcação muito bem executada, a partir do momento que estava esquematizado no contra-ataque, conseguiu ficar na vantagem do marcador, já veio para o segundo tempo bem fechado, marcando bem, se antecipando sempre na marcação. Os jogadores do Vasco mal recebiam a bola, já recebiam um combate e toda hora contra-ataques perigosos. E o Maurício Barbieri, que tem essa boa qualidade de montar o time bem, taticamente, ele demora muito a mexer. E ontem ainda mexeu errado. Os jogadores que entraram pessimamente no jogo. Ô Maurício, pelo que eu percebi, o Cláudio Afonso está com a mesma cartilha sua, o Vasco contratando mal. Pois é, o Cláudio, olha só, eu lembrei em determinados momentos daquele jogo que o Vasco tomou de 5 do Avaí. Porque o time do Vasco é um time cheio de fragilidade, rapaz. Se você for relembrar o jogo de ontem, os caras do Avaí perderam 6 gols. A verdade é essa, o Bahia perdeu uns 6 gols na frente. O goleiro do Vasco foi um gigante, rapaz. Então, eu acho que é muito cedo ainda para a gente achar que o Vasco e o Botafogo já estão numa fase que dá para a torcida ver um jogo aliviado. Não dá. O Botafogo está cheio de fragilidade também. O Botafogo jogar como jogou com o Flamengo agora, pô, o time todo da defesa, rapaz. O que é isso, rapaz? O time todo recuado. O Vasco é a mesma coisa. O Vasco tomou uma lavagem ontem. Tomou uma lavagem do Bahia. Ô Valdir, falando em Flamengo, já que o Maurício tocou no Flamengo, o que está acontecendo com o Flamengo? O São Paulo, depois de 2 jogos, parte da imprensa do Rio de Janeiro, o São Paulo é o máximo, o São Paulo sabe tudo. O Flamengo está no mau momento, os jogadores não estão bem. Qual, depois da derrota para o Botafogo, justíssima, diga-se de passagem, o que você está achando do Flamengo? Primeira coisa, o elenco do Flamengo envelheceu. O torcedor do Flamengo tem que botar na cabeça que estamos em 2023. Todo mundo, o torcedor do Flamengo vai para o estádio
achando que é aquele time de 2019, 2020. Não é mais. O Everton Ribeiro não é mais o mesmo, o Gabigol não é mais o mesmo, entendeu? O próprio Pedro, a bola não chega nele. O Bruno Henrique está voltando de uma longa contusão, ficou 10 meses parado. E o treinador? E uma coisa que eu respeito muito é metodologia de trabalho. O Flamengo tinha uma comissão técnica portuguesa. Agora o Flamengo cometeu uma responsabilidade imensa. Não tem ninguém, se caiu o Sampaoli e seus bloqueios, não tem ninguém. Porque antigamente você tinha o treinador de goleiros da casa, o auxiliar fixo da casa e o preparador físico da casa. Hoje o Flamengo trouxe uma nova comissão técnica. Até essa comissão técnica encaixar, principalmente em preparação física, complica. Então, e o Sampaoli é metido a gênio. Ontem, e tudo bem, estava com desconforto, ele disse à coletiva que o Everton Ribeiro estava com desconforto muscular. Então, por isso que não entrou de início. Pô, mas entrou no segundo tempo. Não é melhor você botar ele de início? Ele botou o Ayrton Lucas no meio de campo. Ele é metido a gênio. Ele é meio 22, é metido a gênio. Eu acho ele um treinador comum. Mas os Nutellas têm a mania de encher a bola de treinador argentino e treinador português. O Flamengo tem que botar na cabeça que está na hora de fazer uma limpeza nesse elenco. E ser mais humilde, o Marcos Braz, baixar um pouquinho a bola, ele e o Landim, e serem mais humildes, contratar um técnico brasileiro e reformular esse elenco. Esse elenco do Flamengo está desgastado. Posso até queimar minha língua, mas acho que não ganha nada esse ano. Maurício, eu queria que você falasse a respeito do Flamengo. Você falou que o Flamengo contrata mal. Eu queria a sua radiografia. Não, olha só, Mazela, o que o Valdir falou aí, o Valdir está com mania de museu. Tudo para ele é velho. Porra, tudo para ele é velho. Eu sou velho, o Flamengo é velho. Ele não é velho. Não, você não é velho, não. Flamengo, eu também sou velho. Eu desafio você, desafio o Cláudio, desafio todo mundo. O seguinte: próximo jogo do Flamengo, vocês vão jogar com um caderninho, vão acompanhar o jogo com um caderninho e uma caneta na mão, e vocês vão contar quantas vezes o Vidal perde a bola. Quantas vezes o Vidal passa a bola errada. Ontem, no segundo gol do Botafogo, ele tentou driblar na intermediária do Flamengo, perdeu a bola, veio o Botafogo e acabou metendo o segundo gol. O Vidal é o pior jogador em atividade do Flamengo nos últimos 50 anos. Eu lembro do João Gomes. O Vidal está fazendo o papel que o João Gomes fazia. E o João Gomes era uma fera ali naquele meio de campo. Ele não perdia uma bola. E o Vidal está fazendo isso. O Vidal é morrer. E ele sendo conterrâneo lá do técnico, agora ele não sai no time por nada nesse mundo. O Vidal, ele é um ex-jogador em atividade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse negócio que o Botafogo jogou bem, que o Flamengo, a vitória foi merecida, mas ela me desculpe, mas o Flamengo não soube ganhar o jogo. O Pedro perdeu 2 gols, o Gabigol perdeu 3 gols. Chora, Maurício, pô. Isso é incapacidade técnica. Isso é incapacidade técnica. O Maurício falou que o Botafogo jogou atrás. O Botafogo jogou com inteligência. Porque o Flamengo botou o goleiro no meio de campo. Beck equipe jogou, o Botafogo jogou com inteligência, esperou o Flamengo. E vou falar uma coisa pra você. Se fica 11 contra 11, é que o Rafael foi irresponsável, igual um amigo meu. Rafael foi irresponsável e foi expulso. Se fica 11 contra 11, ia dar um sacode, amigo. Ia ser uns 4. Como é? Para encerrar, o Gabigol mandou, o Vidal mandou a bola na trave. Mas os caras pedem gol, tem que fazer gol. Outro jogador de atividade do Flamengo que está em cima do bloco é o Davi Luiz, que só dá porrada, bate pra caramba e não está jogando nada. Ninguém fala do Davi Luiz. O time do Flamengo está envelhecendo sim. Não tanto quanto o Valdir. Entendeu? Ô, Cláudio, só para fechar o bloco, está em cima do laço já. Jogador de verdade, Cláudio. E o jogo de quinta-feira contra o Racing na Libertadores? O que você espera do jogo? Só para fechar aí o que o Maurício e o Valdir falaram. Primeiro, que o Valdir é um elenco, querer cobrar do que aconteceu em 2019 é outra fase, mudanças de vários aspectos. E o Flamengo não está num bom momento. Então, criticaram muito o português, mas criticaram um pouco alguns jogadores que estão devendo há muito tempo. E depois tem o Atlético Paranaense, hein? Depois tem o Atlético Paranaense domingo lá, pau com formiga, hein? Atlético Paranaense lá na Arena. E o Flamengo tem o histórico de levar pancada lá, hein? Para se alongar mais, já está em cima do laço. Maurício, eu estou sentindo que estão secando o seu Flamengo, o Afonso e o Luiz. Valdir, há quanto tempo o Botafogo não ganhava do Flamengo?
O ano passado, lá em Brasília, 1-0. É o ano passado. O ano passado. No Dia das Mães. O Flamengo foi a mãe do ano. Maurício, reserva. Mas é o De Flamengo reserva também, não, no time titular. Era o time titular. Era o time titular. 1-0, gol do Erisson. Tá certo, então. Olha só. Vamos lá, Mengão, pra cima deles, Mengão, contra o Estudiantes, o Flamengo no rabo, eu aposto que vai dar Mengão. Estudante não, rapaz. Você torce tanto pelo Flamengo que tu confunde até o adversário, é Racing, Mazé. Repete comigo. Não, repete comigo. Racing. Tá certo, então. É forçado, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acostumado a torcer pro Flamengo, eu me enrolei todo, tá vendo? Ah, meu Deus do céu, vambora. Que falsidade, hein, Maurício? O próximo jogo do Botafogo na Libertadores, quando é? Libertadores não, Copa Sul-Americana. Vamos vingar o Mazela, vamos ganhar da LDU. Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, é isso? É verdade. Vocês já jogaram também. Eu quero que a LDU se exploda, que a LDU Olha. Eu não suporto. Baixa o nível. Eu não vou baixar o nível, eu não suporto a LDU. Podia cair uma bomba na LDU e acabar com a LDU. Mas não tinha ninguém no estádio para não matar ninguém. É só acabar. Acabou o bloco. Então fica tranquilo que quinta-feira vamos bater neles. Aí junta tudo, bota no bye-bye lixo, no saco de lixo, tudo que dá LDU e joga fora. Vai fora! Vai você, Matheus! A LDU me irrita! A LDU me tira do sério! Vai você! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo, bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye lixo. Bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max, a resenha raiz da televisão brasileira, discutindo, debatendo, informando, conversando aqui com vocês há 4 anos no ar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos juntos, espero que dobre, triplique cada vez mais a nossa participação ao seu lado aqui na TV Max. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. E de Setbom, é bom mesmo em Setbom. Um novo conceito em detetização, desratização, desculpinização e desinsetização é no 3842-4242. Ligue o carrinho vermelho, vai até você. E se perdeu algum programa da Resenha Raiz, do Max Esporte, 1º do mês de maio, neste dia 2, é só ir no YouTube, lava no YouTube, Max Esporte, TV Max, e você tem todos os programas, desde o primeiro até o de hoje. Muito obrigado mesmo pela força que você nos dá com o Max Esporte. De volta com os meus mosqueteiros na tela, meu querido Matheus, o Mateuzinho, o filho da dona Célia, o neto da dona Orcélia, hein, Maurício? Não é para qualquer um, não, hein? Célia e Orcélia, é isso aí. É o Mateuzinho, grande figura, grande garoto, garoto de ouro, diga-se de passagem. Maurício Menezes, Valdir Luiz e o Cláudio Afonso, nesta terça-feira, onde daqui a pouquinho no Maracanã, o Fluminense fará seu 3º jogo na Libertadores e o Mazelão torcendo para que o Fluminense vença, arrebente, atrapalhe, acabe com o River Plate e chegue a 9 pontos. Vamos ver o que acontece, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Mas, meu querido Cláudio, faça uma pergunta para o Paulo César Oliveira. Meu grande amigo Paulo César, Paulinho, sabe tudo de futebol europeu. Paulinho, das ligas europeias, a que tem me chamado mais a atenção é o campeonato alemão, né? Estamos tendo aí uma disputa entre o Bayern Munique, o Borussia Dortmund, até a União Berlim.
Como é que está o panorama da Bundesliga? Conta pra gente, Paulinho. Grande Bundesliga está sendo disputada nesta temporada. Liderança disputada para e passo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. As equipes entravam à 30ª rodada com a vantagem pontual do Borussia, mas o empate fora de casa contra o Bochum 1-1 comprometeu a situação para a equipe de Dortmund. O Bayern de Munique perde alguns pontos, mas continua consistente e vai ser seguramente até o final, nos 12 pontos que faltam por disputar, um adversário muito difícil para a equipe bávara. Quanto à Liga Portuguesa, missão cumprida para os 4 grandes. Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga venceram seus duelos. O Benfica faz uma rodada, faltando 4 rodadas, 12 pontos para que se defina o campeão da Liga Portuguesa. Segura aí, Paulinho. Ô, Maurição chegando. Ô, Maurição chegando aí, gente. Faz uma pergunta, Maurício, pro PC Oliveira. Bom, Paulinho, olha só, aí nessa belíssima histórica Bruxelas, o que você destaca de eventos aí ao redor? Grande prazer em voltar a falar contigo, Maurício Menezes. As minhas saudações. Vamos às competições europeias. Depois do jogão de hoje entre Real Madrid e Manchester City, a Liga dos Campeões terá então o seu segundo jogo amanhã. Um derby, um super jogo entre o Milan e a Internazionale de Milão. Jogo em San Siro. Será então a primeira mão, semifinais Champions League. Já na quinta-feira, as 2 restantes competições terão seus jogos das semifinais. Em termos de Liga Europa, a Roma de José Mourinho enfrenta o Bayer Leverkusen em primeiro jogo no Estádio Olímpico de Roma. O segundo jogo opõe então a Juventus de Turim ao tradicionalíssimo e fortíssimo Sevilha. De qualquer forma, da mesma forma que na Liga dos Campeões, 2 equipes italianas estão nas semifinais, sendo que uma das quais estará obrigatoriamente em uma final. Na Liga Europa ficam então também 2 equipes italianas nas semifinais, a Roma e a Juventus, sendo que pode até haver uma final italiana na competição. Em termos de Conference League, mais uma vez, são de hoje, saudações a todos que acompanham através da TV Max, mais um Max Esporte, e marcamos um próximo contato na semana que vem com mais informações, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Só para registrar, você viu, Valdir? Você viu, Cláudio Afonso? Com a gente ele respondeu muito bem, Cláudio. Valeu, Mazela. É isso aí, Valdir. Com o Maurício, você viu? Não! Maurício, meu querido amigo, sempre bom. Né? Que puxada de saco Maurício, violenta, hein, porra. Não, você não pode falar nada. Você chamou o Maurício de velho. Você chamou ele de velho. Mas é meu velhinho querido, eu chamo ele de velho com carinho. Maurício, Maurício é um fogueiro, o Maurício passeia de chinelinho de pano no meu coração para não fazer barulho. Depois dessa, eu vou chamar o Inset Bom para jogar um remédio em você, Valdir. Você é um cara de pau, cheio de cupim. Inset Bom, pro Valdir Luiz. Vai, Inset Bom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Só Inset Bom para jogar na cara do Valdir Luiz, esse cara de pau que ele é, Valdir Luiz. Brincadeira. Olha só, ô Cláudio, rapidamente, só para te dar, seguir com o programa, e o Haaland, né? Você que acompanha bem o futebol europeu como Paulo César, 50 gols em 44 jogos, é recorde em cima de recorde, muito jogador não conseguiu chegar. Esse cara é uma sumidade centroavante do Manchester City, hein? É, norueguês, né? O cara vem lá da terra do gelo, mas é um jogador vibrante, não é um jogador gelado, e ele é muito bom jogador. Quando eu olho pro Haaland, eu vejo assim um jogador do século XXI, porque ele é alto, forte, é veloz, finaliza bem, ele tem todos os predicados de um grande atacante. Ele é jovem, ele já vem batendo recordes aí que parece que já está superando os grandes nomes dos últimos tempos aí, principalmente, né, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ele é bem jovem, ainda tem muito para mostrar, mas sem dúvida alguma, Mazela, estamos diante de um fenômeno. É muito bom jogador esse norueguês, o Lourinho Haaland. Mas ele não tem vaga no Fluminense, não. Vai pegar um banco por cano. O Ronaldo Diniz vai ter que buscar, vai ter que achar a vaga. O Tiquinho também.
Ele pode ficar lá que o Tiquinho é melhor do que ele. O Pedro é melhor do que ele também, Maurício? O Pedro é melhor do que ele também, não? Não, o Pedro é um grande jogador. Não mexa no Pedro, fiquem quietos. Eu não, o Pedro é traíra. Pedro é traíra, você é traíra Fluminense, Pedro. Deixa ele lá onde ele estiver, rapaz. Marcelo, uma curiosidade, o Haaland, ele não tem perfil de jogador. Todo jogador de futebol, craque mesmo, tem um perfil assim meio atarracado, né? Maradona, Pelé, Zico, são jogadores que são atarracados. Ele não, ele é um jogador magro e alto, né? Poucos são assim, o Sócrates, o próprio Pedro, o Maurício Menezes, são craques que são altos, né, irmão? Meu Deus, Maurício, você é craque não, outra coisa. É verdade. Olha aqui, Valdir. E essa cobrança do técnico Ancelotti do Real Madrid para dirigir a seleção brasileira? E o cara, ele tá simplesmente, não quero, pelo jeito não quer vir, esquece o cara, né? Esse presidente da CBF parece aquele amigo nosso, adora uma viagem, adora. Sonho do Edinaldo deve ser trocar de avião no ar. Como gosta de viajar esse presidente da CBF? Ele não vai trazer um Ancelotti nunca, rapaz. Fica enganando os outros. Primeiro que não sabe nada. Primeiro tem que contratar um diretor executivo, um cara que conheça futebol, para dar suporte para ele. Eu tenho uma informação de um corneta que vive lá dentro da CBF, que vai ser um português. Ou o Abel Ferreira ou o Jorge Jesus. Mas é bem provável o Jorge Jesus está terminando o contrato dele no Fenerbahçe e o Jorge Jesus está com aquela pazinha dele, para ser um amigo nosso, está com uma pazinha cavando para voltar para o Brasil. Olha só, rapidamente, então. Para contratar um português, tem que junto um tradutor, porque tem jogador que não vai entender o que ele fala, não. É verdade. Olha aqui, rapidamente, uma enquete. Uma enquete é nova, uma coisa nova. Fazendo uma enquete aqui do Max Sport, rapidinho. Dos portugueses citados por Valdir Luiz, meu querido português Cláudio Afonso, você contrataria quem? Dos dois? Eu já adianto a minha opinião que eu sou contra treinador estrangeiro. Eu sou contra. Eu acho que isso aí está sendo uma bobajada danada. A gente está rasgando a nossa escola, a gente está se inferiorizando. Pô, com todo respeito, eu sou descendente de portugueses, mas quem é Portugal para falar do Brasil sobre futebol? Tem ótimos treinadores? Tem, eu reconheço. Portugueses, ótimo. Agora, eu acho que para ser treinador da seleção nacional, primeiro, entender a nossa cultura de verdade, nossas raízes, e temos bons treinadores. Agora, se for para escolher, sendo objetivo, se tiver que ser um desses portugueses, para mim seria o Abel Ferreira, que está conhecendo os jogadores de perto, está vivendo o dia a dia do futebol brasileiro, mas eu sou contra. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua longa resposta. Vamos então agora... De nada. Ok, Valdir, ou um ou outro, de forma objetiva, como o Cláudio Afonso. Olha só, eu concordo com o Cláudio, vou ser bem rápido. Eu concordo com o Cláudio, para mim seria um treinador brasileiro. Mas se tiver um português, tem que ser o Abel Ferreira, mas tem que contratar um personal para acalmar ele, sabe? Um psicólogo, porque ele é muito nervoso. Mas eu ficaria com o Abel Ferreira. E você, Maurição? Eu estou com o Cláudio, olha, nenhum dos dois, nenhum português, nada disso. Nós temos uma Ferrari, rapaz, dá um bom piloto que tem aqui no Brasil e vai em frente, porque é o melhor jogador do mundo, não precisamos de um técnico estrangeiro. Tá certo, então. Mas, enfim, eu também, entre os dois, acho que o Abel, e já tem um pouquinho dessa cultura nossa, eu acho que seria legal. Eu concordo com eles. Mas você, qual brasileiro, que eu vou dar a opinião de vocês? Eu não vejo um brasileiro assim. Pode ser o Mano Menezes, mas já passou por lá em outra gestão. Não, tem que ver um Mano, treinador, o Renato não. Desgastaram. Não tem. O Cuca, que poderia ser o nome, está cheio de problemas extracampo, não vai conseguir. Você é até apedrejado, né? Porque a lacração elegeu ele agora como vilão. Só não me venha, por favor, com o Rogério Ceni. Quantos? Fluminense daqui a pouquinho contra o time do River Plate. O Vasco lá, com a camisa igual, o Vasco da Argentina. O que é que dá? O que é que vocês acham? De maneira objetiva, já estamos com quase 15 minutos do segundo bloco. O Fluminense tem chance. O jogo de contra o Fortaleza, Valdir, atrapalhou, não atrapalhou? Não atrapalhou, não.
Jogou muito mal o Fluminense, eu comentei o jogo, mas vamos dar mérito ao Fortaleza, que foi brilhante. Era um jogo para o Fluminense ter saído com uma derrota histórica. Fernando Diniz escalou mal, mexeu mal, mas o Fábio foi o grande nome do jogo. Mas é outro jogo, vira a chave. Fluminense, para mim, hoje, se ganhar o jogo hoje, tem todas as condições de ganhar, vai com o time titular. O River não é isso tudo. Vamos parar de endeusar os times argentinos, não é isso tudo. Eu acho que o Fluminense é favorito e ganha hoje do River, e para mim vai ser o primeiro do grupo. Ô, Cláudio, o jogador do River principal jogava no Atlético Mineiro, acho que é o Nátio Fernandes, Que é o Nátio Fernandes, é bom jogador. É. Bom jogador, ponto. Não, o time do River Plate é bom, é uma boa equipe. Vai ser um teste duro que o Fluminense terá daqui a pouco, Mazella. Não, além de ser um grande clássico sul-americano, uma camisa pesada histórica que temos que respeitar sim, o time é bom. Se o Fluminense atuar bem, tiver aquele jogo envolvente do Fernando Diniz, tem todas as condições de vencer. Mas se atuar mal, se jogar de maneira confusa, pode perder. Está enfrentando um grande rival. Você, Maurição, Flusão ou River Plate? Quando foi preciso, o Flamengo ganhou do River Plate mole. Fomos campeões da Libertadores em cima deles. Que isso, Quando deram uma sorte danada. Cala a boca que eu tô falando. É isso aí. Olha só. O Fluminense tem condições de ganhar o River? Claro que tem, pô. Entendeu? O River também não é essas coisas assim, não. Vou torcer para o Fluminense ganhar. É verdade. Então o Fluminense joga daqui a pouquinho contra o River. Quinta-feira tem Botafogo e LDU Sul-Americana e Flamengo com o Racing. Com o Racing. Racing. Pronto. Tá bom. Meu Deus do céu. Porra. Vambora. Olha aqui, ó. E o Botafogo, hein? E o Botafogo ninguém esperava em sã consciência, nem o seu Valdir Luiz, que o Botafogo seria o líder isolado na terceira rodada. Mas queria só sua opinião, seu Valdir, que você e o seu Bocão esculhambam o técnico do Botafogo. Você vai mudar de opinião? Tá vendo? Eu quero saber o que você vai falar. Já estamos com 17 minutos. Eu quero ver a sua opinião, que você, neste programa, você esculhamba, e o seu Bocão também, o técnico do Botafogo está a 12 jogos invictos. Vai falar o quê do cara agora, seu Valdir? Olha só, futebol é momento. E o momento dele é muito bom. Futebol é momento, cara. Eu falei isso no meu comentário domingo na Rádio Nacional. Futebol é momento. E ele encaixou o time agora. Um jogador foi fundamental. Danilo Barbosa. Acertou ali a marcação no meio-campo, liberou o Tiquinho, liberou o Eduardo, que joga muito, e o time acertou. Se você olhar o Botafogo, é um time experiente. E se a gente olhar um pouco, os caras são brasileiros, mas ficaram muito tempo fora do Brasil. Não, é velho, mas é um time velho, mas é um time experiente, bom. Então eu acho que o Botafogo, eu acho, Maurício, o Botafogo, com umas 2 ou 3 peças a mais para fechar o elenco, tem tudo para fazer um grande ano. Não vou falar que vai ser campeão, que é muito prematuro. Faltam 35 jogos, mas o importante é somar pontos. Está agradando, está jogando bem, jogando com inteligência. O técnico agora está acertando, definindo um time. Se você olhar, mas nos últimos jogos, tem repetido a escalação. Então, eu acho que o futebol é momento. E ele melhorou bastante. Eu não posso... Rapaz, contra a fato do argumento, ele vinha errando. Escalando errado, mas agora acertou o time. E eu tenho que aplaudir. Vibrei muito lá contra o jogo da Copa do Brasil, contra o Magadianes. Quinta-feira vou lá no jogo da LDU. Eu estou gostando do time. E ele começou a dar uma cara ao time, coisa que não tinha. Parabéns, professor. Tive que falar para ele. Parabéns, professor. Parabéns, mister, parabéns. Olha só, boa noite de... O Valdir, se não existisse, teria que ser inventado. Meu Deus do céu. Tinha um amigo meu que foi fechar a historinha. A família dele foi morar na Alemanha. Aí ele falou para mim assim, eu falei, você não vai morar na Alemanha? Vai mulher, filha, vai todo mundo? Aí ele falou assim para mim, na Alemanha não tem um Botafogo, eu fico. E ficou 1 ano e meio. Depois a família voltou. Não foi morar na Alemanha por causa do Botafogo. É um translocado, é um desequilibrado, é um... Olha aqui, ó. Olha aqui. Boa noite, Cláudio Afonso. Grande abraço, Mazella, Maurício, Valdir. Um grande abraço a todos, boa noite. Vamos ver, torcer por uma vitória do Flusão. Para você, Mazella, ficar bastante feliz e toda a torcida tricolor. Placar. 2-1 Fluminense. Valdirzinho, seu boa noite, Valdir.
Meu boa noite, que o futebol carioca tem um bom meio de semana com vitórias do Flamengo, homenagem ao Maurício, ao Fluminense, que joga daqui a pouquinho, ao Botafogo. Meu abraço para você, Mazela, para o Cláudio, para o Maurício. É um prazer muito grande sempre participar do Max Sport. Um abraço. Sempre é bom ter você também aqui. Maurição, seu boa noite, meu querido e doce amigo. Boa noite, Mazela, boa noite aos colegas aí. Só para afagar um pouquinho o coração do Valdir, esse ano aqui na minha casa eu hospedei dois casais alemães. E todos os dois alemãos que estiveram aqui torcem para o Botafogo. E o último agora me perguntou por que o Botafogo está tão bem assim no campeonato agora. Eu fiquei com dificuldade para explicar. E todos eles torcem para o Botafogo por causa da estrela solitária que eles acham bonita. Olha que beleza. Olha só. Beijo, Maurício. E que a arbitragem no Brasil melhore. Que a arbitragem no Brasil tome jeito. Dona Edna, né? Dona Edna, abre seu olho, Dona Edna. Falta é falta, Dona Edna. Falta é para expulsar, hein? Vamos embora. Então, gente, uma ótima semana. Fluminense daqui a pouco, por favor, vença o River. Flamengo vença o Racing, como diria o Valdir, o Racing. E o Botafogo atropela esse malfadado LDU, que eu odeio essa LDU. Olha aqui, ó. Vamos em frente. Semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Sport, sempre oferecimento de Rent TV, de Bye Bye Lixo e também do Carrinho Vermelho e Sete Bom, um novo conceito em detetização. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com